amores! Hoje vamos falar um pouco sobre os biomas brasileiros. O Brasil, ele é um país muito grande, com ambientes bastante diferentes entre si, devido à quantidade de chuva, devido à quantidade de sol. Em algumas regiões do nosso Brasil, eu vou ter bastante chuva, então vou ter predominância de algumas espécies de vegetais. Em outros locais onde vou ter bastante sol, altas temperaturas, eu vou ter predominância de outros vegetais. Por quê? Porque cada vegetal, cada espécie vai estar adaptada ao calor e à quantidade de chuva, assim como as outras espécies de animais, que vão estar adaptadas a determinadas regiões quentes e outras a determinadas temperaturas mais frias, assim como alguns vão estar mais adaptados à quantidade de chuva do que outros animais. Devido às diferenças climáticas entre o clima das diferentes regiões do nosso Brasil, nós vamos ter vários tipos de vegetação. E essas vegetações, elas têm características próprias. Como cada uma tem sua característica, formou-se aí vários grupos, e cada grupo com características semelhantes. E esses grupos eu vou chamar de biomas. Por quê? Porque eles possuem vegetação, possuem animais que têm características bem próximas uma da outra, ou seja, vivem em regiões quentes, se alimentam de determinadas espécies de árvores, são espécies adaptadas àquelas áreas. O bioma brasileiro, ele possui 4 tipos principais, que são a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, a mata atlântica, os pampas e o pantanal. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conhecido como IBAMA, é ele que faz essa divisão devido às suas características, devido aos animais que vivem nesses diferentes biomas. Então, ele é o responsável por fazer essa divisão entre esses vários tipos de biomas. Quando nós estivermos estudando, vocês vão analisar e ver junto comigo que esses biomas têm características próprias que em outros biomas vocês não vão ver. Pode acontecer de determinados animais nós encontrarmos em mais de um bioma, mas algumas espécies vão ser exclusivas daquele ambiente, daquele bioma. Ao observarmos o globo terrestre, podemos perceber que a maior parte do Brasil fica na zona tropical. Nas primeiras aulas, nós vimos que o planeta Terra, quando está fazendo um movimento de rotação, ele fica um pouquinho inclinado. E devido a essa inclinação que ele possui, o Sol ele não atinge todo o planeta igual. Ou seja, algumas determinadas regiões vão ser mais quentes, outras regiões vão ser mais frias. E o nosso Brasil ele fica situado numa região ali dos trópicos. Então, é uma região onde pega uma boa quantidade de sol. Então, determinada parte do nosso território brasileiro, vamos ter um clima muito quente. E uma outra parte, um clima mais ameno, mais frio. Hoje vamos falar um pouco sobre a floresta amazônica, algumas características da floresta amazônica. Vamos começar observando essas imagens. O que nós podemos analisar observando essa imagem? Primeiro que eu vejo aí uma grande quantidade de água e floresta, né? Eu tenho uma grande quantidade, eu tenho rios, eu tenho árvores. O que podemos analisar aí? Que essas árvores elas estão juntas ou separadas? Vamos analisar? Se nós observarmos a imagem, vamos vendo que conforme a imagem vai passando, a gente observa que as florestas, as árvores, elas estão bem próximas uma das outras. Então, isso é uma clara característica da nossa floresta amazônica. Então, a nossa floresta, ela tem árvores bem próximas uma das outras. E suas copas, suas folhas são bem espalhadas. Tem copas bem grandes e as copas ficam bem pertinho uma das outras, tá? Eu vou ter aí uma variedade de árvores. Eu tenho várias espécies de árvores aí. Árvores mais altas e árvores menores. Mas eu vou ter uma boa quantidade de árvores e essas vão estar bem próximas uma das outras. Então, a floresta amazônica, uma das características dela é que ela possui árvores altas,
bem próxima uma das outras, suas copas ficam bem próximas. É como se estivesse cobrindo o chão da floresta, porque eu vou ter uma grande quantidade de copas e essas copas, como vão estar perto uma das outras, elas vão fazer sombra no chão. E uma variedade de espécies de animais e de peixes também. São outra característica da nossa floresta amazônica. Vamos observar essa imagem aqui, olha só. Eu tenho aqui a floresta e como eu falei, olha só, o tronco das árvores estão bem próximo do outro, porque é uma característica da floresta amazônica. Aqui, olha só, nós temos a copa das árvores. Se nós observarmos aqui no chão, a luz do sol ele quase não está entrando. Então, uma outra característica da floresta amazônica é o quê? Que o chão ele é úmido, tá? Por que ele é úmido? Devido à quantidade de chuva da nossa região. Como chove muito e o sol quase não entra aqui, esse chão ele é úmido, tá? Então, esse chão, como ele é úmido, ele vai ter uma grande quantidade de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Matéria orgânica são os animais e os vegetais que começam a entrar em decomposição. Quando é que isso ocorre? Quando os animais e vegetais morrem. Quando eles morrem, eu vou ter as bactérias, os fungos, eles vão começar a se alimentar desses animais. E aí vai começar um processo chamado de decomposição. E essa decomposição que fica nos solos das florestas, principalmente da floresta amazônica devido à grande quantidade de umidade, faz com que esse solo seja muito fértil. Quanto mais fértil o solo, maior vai ser a quantidade de espécies que eu vou ter ali. Então, eu vou ter uma grande variedade de espécies de árvores na floresta amazônica. Como eu tenho uma grande quantidade de árvores, principalmente frutíferas, eu vou ter uma quantidade muito grande de alimento disponível. Então, uma outra característica da floresta amazônica é vai ter uma grande variedade de animais, porque eu vou ter uma grande quantidade de comida, alimento, eu vou ter abrigo, eu vou ter toda uma estrutura, um local onde os animais podem viver. Por quê? Porque eu tenho água disponível, eu tenho sol e eu tenho alimento. Então, eu vou ter uma grande quantidade ali de animais, de espécies diferentes de animais vivendo ali. Entre elas, nós temos o tucano, é uma espécie de macacos, a onça pintada, araras, jacarés, tá? Os jacarés, eles gostam muito de ficar entre as árvores, tá? Na parte onde eu tenho água, e aí eu tenho as árvores bem próximas, eles gostam de ficar em locais fechados, escuros, onde eles vão e se alimentam e ficam abrigados, tá? Eles só saem porque eles precisam pegar o sol, que é para esquentar o corpo deles. E depois eles voltam novamente. Então, a floresta amazônica é uma floresta onde eu vou ter uma variedade de animais, uma variedade de vegetais. Eu vou ter o guaraná da Amazônia, que é o alimento, né? E não é só um alimento, como também através dele é fabricada uma bebida que a gente gosta muito, que é o guaraná. Então, ó, só para nós fixarmos o que nós estudamos hoje sobre a floresta amazônica, só lembrando as principais características dela. É uma floresta que vai ter bastante árvores, tá? Bem próxima uma das outras, com copas bem grandes e também muito próxima, e essas copas vão fazer uma sombra no solo. Então, quando chove, o solo ele não consegue penetrar completamente no solo, fazendo com que esse solo seja úmido. Como o solo é úmido, eu vou ter uma grande quantidade de vegetais em decomposição, que as folhas das árvores, quando caem, elas começam a estar também em decomposição, assim como os animais que morrem. Então, eu vou ter um solo bastante fértil, com uma grande quantidade de árvores, principalmente frutíferas, então eu vou ter uma grande quantidade de alimento para os animais. Então, eu vou ter uma grande variedade de diferentes espécies de animais que vão estar vivendo ali. Tucano, macaco, jacaré, onça, cobras, araras. Então, todos esses animais, como eu tenho uma grande quantidade de alimento, de frutos ali, eles conseguem se abrigar, conseguem se alimentar. Então, é uma grande biodiversidade. Quando eu falo biodiversidade, eu estou falando de uma grande quantidade de seres vivos ali naquela região, tanto animais quanto vegetais. É uma das principais características da floresta amazônica. Tá?
Mas o que pode levar a acabar com a nossa floresta? Tem uma grande quantidade de árvores? Tem uma grande quantidade de árvores. Mas se nós não preservarmos, tudo isso um dia pode acabar. Tá? Por que isso pode acabar? Porque se nós não tivermos cuidado, se nós não preservarmos a nossa floresta, um dia ela pode se tornar um deserto. E quais as principais características que podem ameaçar a floresta? Primeiro, queimadas. Aqui o clima tem época que ele é muito quente. Então tem aquelas queimadas que acontecem naturalmente. Como assim naturalmente, professora? As árvores, as folhas delas vão estar secas. E como vai estar muito seco e muito quente, pode ocorrer de surgir focos de incêndio, ou seja, pequenas faíscas. E essas pequenas faíscas, como estão no ambiente ali seco, pode se transformar numa grande queimada, como ocorre em algumas regiões. Mas também tem aquelas queimadas propositais, ou seja, aquelas pessoas que queimam uma área para fazer ali um tipo de agricultura, ou simplesmente para desmatar, para fazer um local que ele possa construir casas e outras coisas de interesse próprio, ou seja, de interesse econômico para ele. Só que quando ele faz isso, ele está destruindo a floresta. E quando ele destrói a floresta, ele está matando ali uma grande quantidade de animais que moram ali. Porque os animais, em meio ao fogo, eles não conseguem fugir. Uma outra forma também aqui, ó, que pode ocorrer é o desmatamento, para vender a madeira para construir casas, móveis. O desmatamento, quando ele é feito de forma correta, ele não causa destruição à floresta, mas quando ele é feito de forma aleatória, quando ninguém está controlando, são grandes as áreas que são devastadas e com isso os animais também se afugentam, fogem dessas áreas. E os animais, eles são essenciais. Por quê? Porque eles ajudam na disseminação de sementes. Quando os animais vão lá e se alimentam dos frutos, eles espalham as sementes dos vegetais, fazendo com que aquelas árvores elas cresçam em diferentes regiões da floresta. E quando eu não tenho mais esses animais, eu não tenho mais disseminação das sementes. Então, muitas espécies também entram em extinção por causa disso. Outro fator relacionado à disseminação das sementezinhas são o tráfico de animais. Se eu, por exemplo, começo a traficar as araras, e elas que fazem a produção de semente de uma espécie, quando essas araras todas sumirem, essa espécie vai morrer, porque essa espécie ela necessita das araras para que elas possam crescer e desenvolver. Então, se eu não tenho mais arara para espalhar as sementes daquela plantazinha, daquele fruto, para que ele possa crescer novamente, esse fruto ele vai morrer. Por quê? Porque as araras que ajudavam na disseminação das espécies acabam morrendo. Aqui, olha só, eu tenho uma simulação de como a floresta amazônica vai ficar se nós não cuidarmos, se nós não preservar. O que antes é um verde vai ficar um deserto com poucas árvores. Quando eu tinha água, agora eu tenho o quê? Apenas areia. Tá? Então é muito importante ter a consciência de que se tudo que nós não cuidamos, um dia acaba. E a nossa floresta, se nós não cuidarmos, não observarmos, ela pode sim um dia acabar. Atividade de hoje, livro didático, meu amor, desculpa, livro de atividade, página 53. Beijo, meus amores, morrendo de saudade de vocês.